Vou começar falando sobre o Fairy Festival e o Billy McFarland, que foi inclusive a história que abriu a minissérie. Aliás, na série o Billy chega a aparecer em um episódio e o Fairy Festival é mencionado em outro. Então algumas pessoas foram atrás e acabaram se deparando aqui também com a história. E o caso dele é bem interessante porque em uma situação onde não há muita supervisão, principalmente no palco de todo o desastre que era o Fairy Festival, porque estava acontecendo em uma ilha nas Bahamas e não há autoridades para fazer devidas fiscalizações, as pessoas estão longe para verificar se tudo está acontecendo como planejado, os maquiavélicos sempre prosperam. Então, quanto mais ocultos e distantes das fiscalizações eles estiverem, mais tranquilidade eles sentem para tocar o barco do jeito que acham que devem. E a loucura do Billy é astronômica porque ele queria que o festival desse certo, não por causa das pessoas que estavam indo lá. Eu vi alguns comentando aqui, mas ele queria que o festival funcionasse, ele foi até o fim. Gente, ele foi até o fim porque ele tinha interesse no aplicativo. O aplicativo seria promovido no festival e o aplicativo era o grande chamariz para as riquezas e fortunas que ele achava que iria conseguir com o aplicativo. Ele seguiu em frente, mesmo com todas as circunstâncias dizendo não porque ele se importava com as pessoas, não porque ele se importava com o que os outros iriam pensar, mas porque ele se importava com a oportunidade que ele teria para apresentar o aplicativo do Fairy Music. E na personalidade do Billy, a gente pode ver uma tríade sombria, um conjunto de 3 traços de personalidade socialmente aversivos, como narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. E é muito interessante porque em várias situações de fraude, paradoxalmente, algumas pessoas enganam porque acreditam que o que estão fazendo é realmente ético. Por exemplo, para obter um empréstimo para sua empresa, um indivíduo pode falsificar sua renda para dizer que sua agência ganha tanto, sabendo que ele ganha bem menos do que isso. Esse indivíduo dentro de si sabe que o que está fazendo é antiético, mas a maior parte do problema em sua mente era salvar sua empresa e os empregos de seus funcionários. Isso é chamado de ética limitada. É quando podemos nos convencer a fazer coisas antiéticas dependendo da forma como algo é enquadrado. Então é como se existisse um contexto em que mentir em um pedido de empréstimo é obviamente antiético, mas fazê-lo para salvar uma empresa pode fazer com que essa decisão pareça menos errada. E eu acho que o Billy mentalizava o aplicativo. Eu acredito que a sua visão se enquadrava nesse aplicativo e eu acredito que é por causa disso que ele chegou, que ele deixou o festival ir até onde o festival foi, que é claro, poderia ter terminado em um massacre violento, porque o perigo que aquelas pessoas correram ali é extraordinário. Aquele caso me chocou tanto que eu falei, gente, eu preciso trazer essa história, porque eu só descobri esse caso quando eu estava pesquisando a história da Ana. E na história da Ana apareceu a conexão entre ambos. E aí eu fui atrás de matérias, artigos e fiquei completamente chocado com tudo que li. E aí, com a resolução desastrosa do Fairy Festival, a gente tem a participação da mídia, que é horrível como sempre. Vamos lá. O Billy enganou milhares de pessoas para comprar ingressos que prometiam ser transportadas a uma ilha tropical repleta de modelos, celebridades e artistas de música de primeira linha, além de acomodações confortáveis e alimentação. Em vez disso, quando as pessoas chegam, elas se veem com todo o oposto que foi prometido, se veem presas, lutando por itens essenciais de sobrevivência, como água, comida, em uma cidade repletas de barracas caindo aos pedaços. E é lógico que o desespero vai falar mais alto. Ninguém estava preparado para aquilo. E o papel da imprensa é inadmissível. A atitude dos jornalistas de apoiar a ridicularização que já havia começado no Twitter, as pessoas que estavam no Twitter, nem dá para exigir muito delas. Eram invejosas. Elas estavam ali para zombar e para criticar e para concordar, para apoiar o Billy, como muitas fizeram. E eu não teria vontade para ir em nenhum festival do tipo. Agora, nem por isso eu achei engraçado e achei merecido o que aquelas pessoas se depararam quando chegaram lá. E o mais chocante é que os jornalistas, pessoas que estudaram, que foram preparadas para agir com ética, isso é contestável. Transmitir a notícia com parcialidades também é contestável, mas eles dizem que aprendem isso. Começam a ridicularizar centenas de pessoas que estão desesperadas em uma ilha fora do país.
é chocante. Aquele jornalista dizendo que o que estava acontecendo na ilha eram problemas de pessoas brancas é berrante. E esse mesmo indivíduo diz que luta contra o racismo. Mas a partir do momento que eu ironizo um problema porque eu acho que apenas pessoas de uma raça específica estão enfrentando aquele problema, o que isso me torna? E aí a gente engata em outro assunto. Quando a série da Netflix lançou, eu abri o meu Instagram de manhã, eu acho que foi no dia mesmo que saiu, e eu tinha visto um post, se eu não me engano, da Folha de São Paulo, contando a premissa da série e falando que a história era real. E aí eu fui ler os comentários e eu tirei print de um monte deles que vocês vão ver agora. Olha o que as pessoas comentaram. Deu golpe em milionário. Tá perdoada. Se só roubou milionários, então é uma heroína. KKKKK. Enganou milionários igual. Visionária, maravilhosa e heroína. Outra. Passa o pano fácil. Uma série de mulher enganando homens milionários? Já quero ver. KKK. Se ela enganou milionários, ela não é golpista. Ela é heroína. Deu golpe em milionários. Eu já gostei dela. Certíssima. Eu não tenho empatia com milionários. Homem golpista. Aí a moça colocou 3 carinhas bravas. Mulher dando golpe em homens. Aí ela colocou 3 emojis fofos e escreveu lindíssima reparação histórica. Outra, inspiração. Para começar, milionários nem deveriam existir. Então o reparo social foi feito. Passa o pano sim. Milionário pisa na cabeça de todo mundo. Meu final de semana será melhor depois dessa notícia. Assistirei e passarei pano sim. E ainda colocou 2 corações. Ela enganou os idiotas que acreditaram. Só está sendo presa porque os babacas ficaram com raivinha. Mas quantas pessoas no planeta já foram enganadas com produtos ou serviços desses mesmos empresários? Rico? Ah, então não é roubo, é reparação social. Próximo. Golpista? Heroína, isso sim. E colocou um coração. Vamos, galera, mulheres. Gear Power. Reparação social, eles deram golpe em quantas? E colocou palminhas. Deu golpe em milionários, eu passo pano. E ver pobre tendo empatia por gente snob. O que eu tenho a dizer sobre essas pessoas? Para começar, elas nunca irão prosperar financeiramente. Essas pessoas são cheias de crenças limitantes que as impedem de avançar. E por isso elas invejam quem avançam. Tem um monte de milionários desprezíveis, não por conta do dinheiro que elas têm, mas por conta das suas próprias personalidades. Mas esse não é o foco. Essa postura se resume à inveja e a ressentimento. A mentalidade das pessoas está baseada no que elas ouvem os outros dizer. Rico é ruim, rico é mau, rico é mesquinho. Sabe quando essas pessoas serão ricas? Nunca! O cérebro fará de tudo para impedi-las de chegar a esse patamar, porque elas alimentaram o cérebro com essas crenças equivocadas. Essas pessoas tendem a ser menos produtivas e esforçadas porque elas estão sendo condicionadas a acreditar que alguém deve vir socorrê-las, que alguém deve redistribuir a riqueza, porque a Ana não redistribuiu nada. Ela só causou prejuízo e gastou tudo consigo mesma. As pessoas acham que quando o dinheiro dos ricos for distribuído, as coisas vão ficar melhor, mas não vão. Porque a educação financeira é essencial para a prosperidade. Se você tem educação financeira, você vai saber gerir e multiplicar o seu dinheiro mesmo tendo pouco. E é por isso que 50% dos brasileiros têm problemas com dívidas e por isso que 50% dos casais que entram em crise financeira se divorciam, porque eles não sabem lidar com o dinheiro nem com a crise que a ausência dele pode causar. E é por causa desse tipo de mentalidade das pessoas que comentaram nesse post que muitos milionários ficam ainda mais milionários. Porque muitos deles sabem que quanto mais ignorante as pessoas forem, menos concorrência eles terão. Você acha que algum milionário vai concorrer com essas pessoas do post? Você acha que algum deles vai criar alguma coisa que vai revolucionar o mercado? Nunca. Você acha que se um milionário ler aqueles comentários ele vai ficar triste? Pelo contrário, ele vai achar maravilhoso. As pessoas acham que estão lutando contra um sistema, mas na verdade elas estão prejudicando a si mesmas. Porque o que eu mais vejo são milionários, repito, o que eu mais vejo são milionários reproduzindo exatamente esta mesma crença. Ser milionário é ruim. Outro dia eu li uma matéria sobre um homem que é milionário aqui no Brasil. Ele é brasileiro e ele faz posts, ele contrata até outdoor
para falar mal de milionários, para dizer que ser milionário é ruim, ser milionário é negativo. Só que ele é milionário, ele continua com o dinheiro dele, ele continua gastando, comprando e indo para onde quiser. Enquanto as outras pessoas que estão apoiando o post dele, estão aplaudindo, continuam no mesmo lugar. Isso se chama desvio de crenças e manipulação financeira. A manipulação começa na mente. Aquilo que eu acredito vai definir a forma como eu vou lidar com o meu dinheiro. E às vezes, se você tem dificuldade do dinheiro parar na sua mão, você precisa rever as suas crenças, você precisa rever aquilo que você acredita. É por isso que muitas pessoas têm problemas financeiros constantes e não conseguem lidar com o dinheiro, por maior que sejam seus salários. Repense o que você acredita sobre dinheiro, repense o que você acredita sobre finanças. Nunca é tarde para aprender e deixar de acreditar coisas que são erradas e que só nos fazem mal.